Eu tô aqui numa casa que foi negociada uns dias atrás e é uma casa que vai ser reformada. Então achei bem interessante mostrar para vocês como que funciona esse processo. Para quem tem interesse em comprar um imóvel e reformar, dar o seu toque, dar uma mexida ou até mesmo reformar para valorizar o imóvel, é bem interessante de acompanhar o processo. A arquiteta desse caso é a Heloísa, da Take, arquiteta da Take Arquitetura, e a gente está fazendo esse projeto que tem um caráter bem especial, que é justamente deixar o imóvel com a cara do proprietário, né, de quem vai entrar na casa, sem que a gente precise fazer uma grande reforma. Então são pontos específicos que a gente vai trabalhar para valorizar o imóvel. Então vamos mostrar para vocês nesse vídeo como que está o imóvel agora, para a gente ir acompanhando todo esse processo e chegar lá no final e ver qual que foi a diferença e a gente ver mais ou menos como é que funcionou tudo isso, né? A Elo tem aqui já uma lista, ela já fez o projeto que eu não vou dar spoiler para vocês. O pequeno spoiler é que vai ficar lindo. Entender bem certinho como que você fez para alinhar tudo isso, como é que funcionou, entender o que vai precisar ser feito, quanto tempo vai levar, sabe? Eu acho que é uma dúvida assim que os clientes apresentam quando pensam no imóvel assim para reformar, sabe? Tá, nesse processo como que aconteceu? A gente veio aqui na casa com a cliente para entender exatamente qual que é a expectativa dela. Então, quando você entra no imóvel para comprar, nem sempre ele vai ser 100% o que você está esperando, né? Vão ter alguns ajustes que precisam ser feitos. E é justamente isso que a gente veio entender com a cliente. Então, em cada um dos ambientes, a gente foi mapeando o que ela gostou, o que ela não gostou e o que seria possível mudar dentro de uma expectativa de investimento, né? Então, a partir disso, a gente planilhou todas as informações, ou seja, todos os reparos, todos os pontos de reforma, pintura, inclusive decorações que a gente vai trabalhar na casa, para que chegue no resultado final que fique com a característica que o proprietário, a pessoa que está lá comprando, realmente sonha em abrir a porta e encontrar a sua casa dos sonhos, né? Essa parte de obra até eu acho que é um ponto que é bem legal da gente conversar, porque eu acho que é o que mais assusta as pessoas. Eu vou ter que quebrar uma parede. Uma reforma sempre podem aparecer imprevistos, por isso que é bem importante a gente, durante as visitas, antes até de fechar a negociação, perceber como é que está a estrutura do imóvel e se vai exigir ali uma reforma muito grande, que pode elevar o teu orçamento, né? Muita coisa a gente não consegue ver ali a olho nu. Mas nesse caso dessa casa, até a gente trouxe a Elo junto, a gente entendeu um pouquinho mais de vai dar pra fazer, não vai dar pra fazer, vale a pena, né? Tu consegue mensurar assim se vão ter reparos muito caros ou reparos são mais simples, assim? Então, normalmente quando a gente vai falar de uma reforma, pra gente poder mensurar, mesmo que brevemente, o quanto que vai precisar ser investido e se é ou não possível fazer aquilo, a gente precisa de 2 pontos. Primeiro, entender como o imóvel está hoje e indo fazendo uma visita pessoalmente no espaço a gente consegue isso. E o outro é entender o que o cliente espera, qual que é o sonho dele. Então, às vezes, com imagens de referências, com algo que a gente consiga visualizar mais ou menos o que ele espera fazer, a gente consegue entender esse caminho do que é possível ou não. E numa visita como essa que foi feita nessa casa, a gente já consegue discutir isso antes. Porque a gente, como profissional da área da construção, a gente consegue já questionar o cliente. Você está esperando isso aqui. Para fazer isso, a gente vai precisar quebrar a parede ou vai precisar fazer um forro de gesso. Você está disposto? É algo que você quer ou não? Então, a gente já vai fazendo esse alinhamento para conseguir estimar, né, o que vai ser necessário fazer. E, às vezes, se o cliente já tem uma expectativa que não vai ser possível, a gente já consegue trazer. E, às vezes, ele queria muito fazer algo, mas ele acha que não ia ser possível e a gente fala, não, vai ser possível. Aí, a partir de um projeto, a gente consegue orçar realmente, fielmente, tudo que vai ser necessário. Esse imóvel ele foi negociado com móveis, né, da forma que ele está aqui hoje, então aproveitar o que tem para enxugar ali o orçamento e deixar tudo, mesmo assim, com a cara do cliente, né? Então, também foi legal aproveitar essa parte de ter alguns móveis, algumas coisas vão sair, algumas coisas vão ficar, né? Sim, isso a gente consegue orientar o cliente, dizer, esse móvel aqui é um móvel potencial para a gente trabalhar o que tem em volta e deixar o espaço legal. Ou o contrário, se você tirar essa peça pequenininha aqui, a gente consegue resolver sem gastar muito. Então, são pequenos ajustes que a gente consegue, visualizando isso, trazer essas orientações para o cliente. E é muito bacana quando o imóvel já tem esse potencial, né? Então, tem, por exemplo, nesse projeto aqui, a gente não vai mexer em revestimentos.
Já é algo que a gente consegue, então, levar um orçamento para a parte de pintura muito melhor. Então, vocês vão ver depois, no decorrer, que vai mudar muito as cores por aqui. Esse cliente tem uma característica de gostar e valorizar muito as cores, então a gente trouxe isso com bastante força para o projeto. E o fato de não ter troca de revestimentos permitiu que a gente carregasse mais a mão na parte da pintura. Então, tudo isso varia um pouquinho do que o cliente quer e o que o imóvel está oferecendo, né? Trazer essa parte da pintura é bem legal pra gente conversar, porque esse imóvel hoje, vocês vão ver no vídeo de como tá o imóvel hoje, ele tem tons totalmente neutros. E quando a gente tá na visita, quando a pessoa tá buscando o seu imóvel, às vezes a gente não consegue ter essa visão de que o que é importante, né, aquela casca que é mais importante no imóvel, é a distribuição dos cômodos, é a estrutura, a qualidade da estrutura, a localização, outros pontos assim, e não o imóvel final. Então, esse é outro ponto legal para a gente trazer o vídeo, é vocês verem a diferença do hoje para quando vai ficar pronto, como vai mudar totalmente a característica do imóvel, como vai ficar mais colorido, vai trazer um aconchego diferente, vai trazer a personalidade do cliente. Então, para vocês entenderem que às vezes, quando a gente está tendo dificuldade ali nas visitas de encontrar exatamente aquilo que você quer, a gente consegue transformar. A gente consegue achar um imóvel que tem vários pontos que são os pontos essenciais para vocês e trazer ali uma reforma que não vai ser uma grande reforma, vai ser uma reforma um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, e trazer a personalidade, trazer o jeito de vocês, as cores de vocês, e isso que é um dos pontos mais principais para esse vídeo, assim, mostrar para vocês que dá para fazer, dá para transformar e não exige tanto. E falando em não exige tanto, que foi um ponto bem importante aqui para cliente, a gente chegou aqui com a Heloísa. Temos esse orçamento, dá pra fazer? Como foi lidar com essa parte de orçamento, que eu acho que é o que todo mundo mais quer ouvir, né? Quanto vai custar sem tu ter um projeto, sem tu ter ali totalmente desenhado, não tá totalmente alinhado com a cliente? Como que consegue trabalhar isso ali durante a visita, antes de a gente fechar a venda do imóvel? Tá, o que normalmente a gente faz é trazer a experiência de obras prévias, né? E a gente tem na nossa cabeça ali mais ou menos uma ideia de quanto vai custar. É sempre muito importante deixar bem claro para o cliente que essa estimativa é um chute que a gente está dando ali para conseguir tomar essas decisões. A partir de uma lista que nem essa, onde a gente tem detalhado exatamente tudo que vai ser feito, aí sim a gente consegue ter mais certeza. Então eu passei para a cliente que realmente daria para ficar dentro do que ela imaginava. É muito importante o cliente entender que quando o orçamento é um orçamento muito fechadinho para fazer aquilo, a gente vai ter um processo de projeto um pouco diferente, que é um processo de projeto que ele vai e volta, onde a gente vai fazendo esses ajustes para manter a prioridade que é o preço. Então, mesmo quem está procurando imóvel e tem um valor cheio ali, cara, eu só posso gastar isso aqui, tem como fazer projeto. Tem como você chegar num resultado bacana. O que você precisa? De um escritório que trabalhe com essa noção de custo durante a parte criativa do processo e o cliente está aberto a isso. De repente, nós como escritórios vamos trazer uma proposta, a gente pode, que tal a gente deixar o ambiente assim? Você fala, legal, gostei, vamos orçar? Vamos. A gente vai lá, orça, ficou um pouquinho caro por causa disso, disso e disso. Mantemos assim e aumenta um pouquinho o valor ou a gente tira? Então o cliente está com a decisão na mão dele, tem como a gente fazer dessa forma. Então traz muito mais segurança para quem está nesse processo de comprar um imóvel e ter um valor exato ali para poder investir. Ai, que legal! Então acho que agora a gente podia fazer esse tour. Eu acho que vai ser bem legal se você quiser mostrar pra gente também mais ou menos aqui alguns detalhezinhos de o que vai mudar. A gente pode ir apresentando ali toda a casa pra vocês. É uma casa bem grande e eu vou abrir lá no Instagram umas caixinhas de perguntas pra vocês deixarem pra gente o que vocês querem saber, o que vocês querem acompanhar. Então aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o meu Instagram, o Instagram da Heloísa, o Instagram do escritório dela e da Imobiliária Urbana também. E vamos lá pro tour então? Vamos! Então a gente vai fazer um tour agora pela entrada da casa e a Heloísa vai contando pra gente um pouquinho do que vai mudar, o que vai manter, o que vai ser aproveitado no imóvel, tá? Vamos lá? Vamos lá então. Esse ambiente aqui é um ambiente bem bacana porque a gente vai ter algumas alterações de layout.
Então hoje tem esse espaço de sala de estar, esses móveis eles saem, eles não estão valorizando tanto quanto o imóvel pode oferecer e é justamente por isso que a gente vai mudar. Aqui nessa parede a gente vai colocar o painel de TV e um espaço de escritório para a mãe da nossa cliente poder ficar aqui juntinho com a família. É uma família que preza muito para todos poderem ficar no mesmo espaço. E um ponto legal é, por exemplo, esse mobiliário aqui, que é um mobiliário que já está na casa e vai ser reaproveitado no projeto. Então a gente já considerou ele para fazer esse espaço e que é um móvel bom, né? Algo que a gente consegue utilizar de boa forma. Esse espaço aqui é um espaço muito importante. A gente pode dizer que esse aqui vai ser o coração da casa e é um espaço que a família inteira está esperando com bastante expectativa. Então é uma área de convivência. Um aspecto aqui que a gente percebe é que as cores estão limpas, mas não tem vida. E é justamente esse pedido que a cliente trouxe. Eu quero sentir mais vida nesse ambiente. Então aqui teve algo muito bacana que a gente trabalhou, que foi utilizar coisas que a cliente já tem lá na casa dela, inserir no projeto e colocar algumas cerejas nesse bolo para conseguir fechar o projeto de forma legal. Então a gente vai trazer bastante cor para essas paredes, essa janela do fundo a gente vai fechar. Então uma coisa simples que não é tão cara de fazer para a gente conseguir encaixar aqui uma geladeira que a cliente já tem. Então, é parte de obra? É parte de obra, mas é uma coisa simples de fazer, não é algo que vai deixar o projeto mais caro ou impossibilitar. E aqui a gente vai colocar alguns móveis da cliente também para deixar esse espaço mais bonito e trabalhar a iluminação. Então, cor, luz e mobiliários que a cliente já tem. A gente vai transformar esse espaço e não vai ter custado tão caro assim. Vamos agora então para o segundo andar da casa. Um pedido da cliente, lá atrás, quando a gente estava buscando o imóvel, é que a casa tivesse pelo menos 4 quartos, porque é uma família bem grande. Então, venham só ver o que a gente conseguiu encontrar. Aqui em cima, antes de chegar lá nos quartos, a gente tem esse espaço, que é um espaço bem gostoso de convivência e vai possibilitar mais um desejo que a cliente apresentou durante o processo da busca do imóvel, que foi ter uma biblioteca em casa, ter um espaço gostoso para ela sentar, ler, ficar ali curtindo com a família e fazer algo que eles gostam de fazer. Aqui é um ambiente que talvez quem está buscando imóvel passe muito por essa situação. Que a cliente entrou aqui e ela não gostou. Justamente por causa das cores dos móveis e como que eles estão posicionados aqui. Só que olha a vista desse quarto. É realmente um ambiente que vale a pena a gente fazer pequenas mudanças. Então aqui, o que a gente vai trocar? Vai sair essa cabeceira com essas mesas de cabeceira e vai sair esse móvel ali do canto e a gente vai trazer também cor e vida para esse espaço. Então, o potencial do imóvel é justamente isso, ter um quarto desse tamanho, ter uma suíte bacana, uma vista incrível dessa. E os detalhes a gente consegue resolver no projeto. Tem dois quartos que são praticamente espelhados, que são suítes também. Então, nesse espaço aqui, vai sair o armário que está no ambiente, a gente vai fazer móveis planejados, a gente vai trazer cor aqui para dentro, trocar as cortinas e também transformar para poder colocar um split.
Então, pequenos ajustes, pequenas alterações e daí a marcenaria para conseguir colocar. Porque aqui temos 2 crianças que vão dormir juntas. Então, a marcenaria precisou ser bem pensada para que fique confortável para os dois. Teve um pedido bem especial porque nós temos uma adolescente exigente que quer que tenha um cantinho dela no mundo e é justamente isso que a gente trouxe. Também, da mesma forma, a gente não trabalhou com nada que vá criar grandes gastos. A gente trabalhou muito com a pintura, com detalhes de iluminação e uma marcenaria sob medida. Então, pequenos ajustes necessários, mas que vão trazer muita personalidade. Então, como eu falei pra vocês, a família aqui é bem grande, a Heloísa contou já como teve várias personalidades diferentes e uma delas é uma senhora com um pouco mais de idade. Então, um quarto aqui embaixo vai super atender e vai ajudar ainda mais a família. Esse vai ser o quarto que também vai ter algumas mudanças, móveis sob medida, né? Mudança nas cores, mudança no piso. Até aqui, vamos ficar ligados para os próximos vídeos. Eu vou apresentar para vocês detalhes do projeto, como que está sendo a obra e no último vídeo a gente mostra tudo prontinho.